Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Funds Explorer. Eu sou Giovana Oliveira e mais uma vez estou aqui. Quero agradecer a companhia de vocês que estão aqui nos assistindo mais uma vez. E como sempre, quero te convidar para se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e também deixar um comentário aqui embaixo sobre quais são os conteúdos que vocês querem ver aqui no Funds. Também quero convidá-los para conferir os outros conteúdos que nós temos aqui no canal, mas, obviamente, esperem esse vídeo terminar, continuem aqui com a gente, e aí, assim que acabar, vocês confiram aí os outros vídeos que nós temos aqui no canal. Recado dado, então, vamos para o nosso tema de hoje. Hoje nós estamos aqui com Pedro Vandenberg, CEO das Agros, para falar sobre o GGRC11, que é um fundo de galpões gerido pelas Agros. Pedro, obrigada pela participação, quero te agradecer por estar aqui com a gente. E antes da gente começar, eu quero te pedir para você se apresentar um pouco para o nosso público e também contar um pouquinho sobre as Agros para quem ainda não conhece. Legal, Giovana, obrigado vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando, batendo esse papo aí sobre o GGR, as agros e sobre o mercado em geral, né? O Funds Explorer, por abrir esse canal aqui de conversa, sempre importante, né? A gente sempre gosta de estar presente aí para trazer informações relevantes, transparência para o investidor, para o cotista. Acho que isso faz com que o mercado fique muito mais dinâmico, né? Mais saudável do ponto de vista de informações. Falando um pouquinho aqui da nossa casa, Giovana, as Agros é uma gestora 100% focada no mercado imobiliário, então somos uma gestora com DNA imobiliário e que temos o foco em tijolo, né? Então, a nossa especialidade aqui são ativos imobiliários de fato, não é crédito, apesar da gente ter também um pouquinho de crédito aqui, o nosso foco é tijolo. A gente tem dois fundos hoje, que um é o GGR, que a gente vai falar aqui, GGRC11, né? A gente acaba abreviando, mas é o GGRC11. E outro fundo que está fresquinho, vai ser listado provavelmente agora no mês de abril, é o Zagros Multistratégia, que é o nosso segundo fundo imobiliário a ser listado, né? A gente tem outros veículos aqui, fundos exclusivos, investimentos que são feitos aí na área de wealth também, que a gente assessora alguns investidores que investem no mercado imobiliário via FIIs ou via imóveis diretos. Então, juntando tudo isso, a gente tem hoje por volta de 2 bi sob gestão, né, entre fundos listados, fundos exclusivos e assessoria aí com carteiras e imóveis patrimoniais. E pegando o GGRC11 e os agros, Multistratégia, a gente vai atingir por volta de 1,2 bi em fundos listados, né, que é uma estratégia que a gente é o carro-chefe aqui nosso e que a gente vem cada vez mais trabalhando aí para trazer informação, transparência e estar próximo aí do cotista. Perfeito. E agora, começando o nosso papo, eu queria começar introduzindo mesmo o GGR para quem ainda não conhece o fundo. Esse é um fundo que começou em 2017, que vem crescendo bastante desde então, né? Inclusive no último ano teve uma forte alta de cotistas. E eu queria te pedir para contar um pouco para a gente sobre o que é o fundo, qual é a tese de investimentos também por trás desse fundo. Legal. Bom, o GGRC11 é um fundo que vai completar 7 anos, né, de vida agora, daqui acho que 2 meses, ou mês que vem, ou daqui 2 meses. Não me lembro exatamente a data de aniversário dele. Mas, enfim, é um fundo já com um certo período no mercado, já tem um ciclo, né, mais de um ciclo. Né, eu brinco que ciclo, a gente tem que linkar sempre com o ciclo do mercado imobiliário. Né, então, os ciclos do mercado imobiliário são de 3 a 5 anos. Então, o GGR já pôde passar por alguns ciclos de mercado, tanto do mercado imobiliário como de crises aí, econômicas, etc. e tal. Então, é um fundo que tem história e com esse histórico, né, você consegue ver o que ele pôde entregar para os cotistas nesse período. E é um fundo que a gente sempre faz questão de mostrar no relatório. Ele vem, ao longo do seu período todo, né, entregando uma rentabilidade, uma performance acima aí dos principais índices de mercado, que a gente compara com inflação, CDI, enfim, e FIX. Então, acho que é um fundo bem posicionado e principalmente focado em rendimentos, né? Então, se você acompanhar o que ele entregou de resultado ao longo do tempo, a gente mede o resultado pelo retorno total, né? Que é o retorno entre rendimentos e valorização da cota. É um fundo que entregou muito rendimento, ele é focado realmente, vamos falar assim, na essência do fundo imobiliário, né? Que é distribuir rendimentos constantes e crescentes ao longo do tempo para o seu investidor. E é claro que, eventualmente, você tem uma valorização da cota,
mas que muitas vezes tem mais link com o macro, né, com taxa de juros, inflação, etc., do que muitas vezes com o micro, que é a situação do fundo, que ela é muito mais fácil de medir pelo histórico de rendimentos. Ele é um fundo hoje logístico, o portfólio, né, dele é formado por imóveis logísticos, industriais, e agora a gente fez uma classificação de imóveis híbridos, né, Giovana? O que é isso? Então, assim, ele vinha num histórico de ter o portfólio dividido entre logístico e industrial, sendo que a gente já estava com o portfólio mais logístico do que industrial, né? Tem muita gente ainda que conhece o GGR do passado e ainda vê o fundo como um fundo predominantemente industrial, mas isso já não é mais verdade, tá? Hoje o fundo tem um portfólio mais logístico que industrial, né? E tem também essa classe de híbridos que a gente colocou, porque alguns imóveis eles não se encaixavam nem no 100% logístico, nem no industrial. Seja porque, por exemplo, tem uma operação de silos, né? Era um tipo de imóvel que hoje você tem os fiagos, mas na época que a gente comprou esse imóvel nem existia fiago. Então ele tinha uma classificação um pouco diferente. Temos imóveis que, além da parte logística, ele tem a produtiva e é a sede da empresa, tem uma parte administrativa grande, né? Então esse tipo de imóvel foi classificado agora como híbrido, né? Então o portfólio do GGR é composto por esses tipos de imóveis. Hoje a gente está, claro, buscando melhorar a diversificação sempre do fundo, buscando o crescimento do portfólio dentro obviamente, de um planejamento aqui, de uma estratégia saudável do fundo, mas a gente vem buscando, justamente por já ter esse período aí de aproximadamente 7 anos, é um fundo que começa a ter alguns vencimentos de contrato, contratos mais antigos, né, imóveis mais antigos. Então a ideia nossa agora é fazer mesmo uma reciclagem para que o fundo possa ter imóveis mais novos, contratos mais longos, buscando sempre, né, acho que o objetivo, muitas vezes a gente fica se debatendo, Giovana, em questões de curto prazo, né, são as discussões mais acaloradas aí, o que vai acontecer com os juros, o que vai acontecer com esse inquilino, o que vai acontecer ali e aqui, mas a nossa visão tem que ser sempre uma visão de médio e longo prazo para o mercado imobiliário e para fundos imobiliários, visando o quê? Visando a perenidade, né? Visando que seja algo que se comporte bem em um período longo de tempo, que a gente possa ter período de 10, 20 anos entregando rentabilidade para o investidor. E por isso é importante, né, em alguns momentos, você reciclar o portfólio, trazer novos imóveis, diversificar mais para não ter concentração de inquilinos. Então é esse trabalho hoje que a gente vem fazendo. Maravilha. E você falou um pouquinho já sobre o portfólio, né? Sobre os ativos que vocês têm aí no fundo. Se eu não me engano, hoje vocês estão com 18 ativos, certo? Que são com contratos de locação ali 100% atípicos. Eu queria te pedir para contar um pouco sobre esses ativos, onde eles estão localizados, falar um pouquinho sobre as características deles e também explicar para quem está nos assistindo e que muitas vezes ainda não sabe o que são esses contratos atípicos. Legal, Giovana. Vamos lá, então, como você falou, são 18 ativos hoje no portfólio, né? Já é uma quantidade grande de ativos, uma diversificação por número de ativos alta, né? Você vê outros fundos comparáveis, tem fundos com o mesmo tamanho do GGR que tem 4, 5, 6 ativos, né? Então, de fato, a gente tem já uma diversificação na quantidade de ativos, mas dentro desses ativos a gente tem alguns ativos mais relevantes, né, que acabam eventualmente tendo uma concentração maior, e é justamente esse tipo de concentração, de diversificação que a gente quer agora, ao longo do tempo, né, melhorar e fazer com que de fato seja um portfólio diversificado não só em número de ativos, mas em percentual de receita, que geralmente é a principal métrica que a gente usa para medir a diversificação, né? Que o nosso objetivo no final é que a gente não tenha nenhum ativo com mais de 15% de concentração, né? Nem ativos, nem inquilinos, né? Porque, por exemplo, nesse portfólio nosso, nós temos 3 Ambevs, então temos 3 ativos locados para Ambev. Claro que são ativos diferentes, né? Então, assim, eles estão em diferentes localizações, só que é um mesmo inquilino, né? Então você está ali, concentração no inquilino. Então nosso objetivo, por exemplo, com a Ambev é diminuir a concentração do inquilino. Temos um ativo que a gente depois fala um pouquinho dele, porque o ano passado a gente teve um ano que se iniciou aí com bastante estressante, né?
que é o ativo locado hoje para Americanas. O caso de Americanas não nos preocupa o ativo em si, porque é um ativo logístico, AAA, super bem localizado, mas claro, a gente é questionado como vai reduzir essa concentração em Americanas, e a gente já vem reduzindo e vai reduzir mais, e daqui a pouco a gente pode entrar nesse capítulo aí de crescimento e diversificação, né? Os contratos atípicos, para falar um pouquinho como eles se diferem dos contratos típicos, né? São contratos de longo prazo que geralmente são dois tipos, né? Ou o BTS, né? Aquele contrato, aquele imóvel que você faz o build to suit, que você faz de acordo com as necessidades, né? E características que o inquilino precisa. Então ele é feito sob medida, tá? Como o próprio nome diz. Então chega uma grande empresa e fala: preciso de um galpão ou de uma planta exatamente dessa forma. Se você construir ela para mim, eu te garanto um período de 10, 15, 20 anos de locação. E como você tem um investimento grande, você usa o prazo e multas diferentes do contrato típico para resguardar o seu investimento. Então, no caso, geralmente os contratos atípicos são feitos com multa, caso esteja um distrato antes do vencimento, né, a multa é todo o prazo residual. Então, você acaba tendo uma multa bastante pesada, garantias também que têm que ser dadas do ponto de vista do inquilino, né, para garantir, obviamente, a multa se houver essa necessidade. Então, esse arcabouço, Giovanni, te coloca numa situação um pouco menos de risco de vacância, né? Quando você tem um portfólio focado em contratos típicos, eventualmente a empresa passou por algum problema, tem que reduzir gasto. O primeiro contrato que ela vai rescindir é o típico, que a multa é de 3, 6 meses, 1 ano no máximo, dependendo do tipo de contrato. Então, são contratos que a rescisão é mais fácil porque ele não foi feito sob medida, né? O outro tipo de contrato atípico é aquele famoso sale-leaseback, que é aquela operação que a empresa vende para fazer algum tipo de estrutura financeira, ou porque ela precisa fazer uma captação de recursos, ou porque ela quer deixar o balanço dela mais leve do ponto de vista de ativos imobilizados, né? Hoje em dia é muito comum a empresa focar no core business dela, na operação dela, e não mais, se é uma empresa de tecnologia, por exemplo, ter um ativo imobilizado, a planta dela. Hoje em dia muitas empresas já estão na linha de asset light, né? Então, essas duas operações, sale-leaseback e build-to-suit, são as clássicas dos contratos atípicos, e elas acabam dando essa roupagem mais robusta para o proprietário, que tem uma segurança do ponto de vista aí de contrato, de multa, de garantias, etc. e tal. Então, o portfólio do GGR é formado por essa combinação aí de BTS e sale-leaseback. Perfeito. Pedro, você entrou agora, falou um pouquinho, né, sobre a questão das Americanas, e acho que não tem como a gente não entrar nessa questão, porque nós sabemos que ano passado, né, o fundo acabou passando por dificuldades em relação a isso, em meio ao pedido de recuperação judicial do inquilino, inadimplência, e eu queria te perguntar como está a situação atual do GGR depois desses eventos, como que vocês lidaram com isso, como que está essa situação agora? É legal a tua pergunta, Giovana, porque assim, a gente passou por um estresse muito mais do ponto de vista de ser bombardeado, né, por cotistas, pelo mercado, por veículos de comunicação, do que pelo portfólio em si, né? O ano passado, nosso ano, a gente teve um ano recorde aí de distribuição de rendimentos, e se você olhar os rendimentos do GGR, eles não sofreram, né? Então, o que aconteceu? No começo do ano passado, em janeiro, a gente teve um começo de ano difícil, tanto pela notícia de Americanas, quanto pela notícia, não sei se você acompanhou, a gente havia vendido o imóvel, um imóvel do nosso portfólio, o imóvel Ering, e esse ativo era importante para pagar, inclusive, o saldo de Americanas, que ainda existia um saldo a ser pago, né? Então, janeiro do ano passado, aquele momento que aí você começa a receber uma avalanche aí de dúvidas, críticas, perguntas: o que vocês vão fazer? Não vai pagar? Como é que você vai lidar agora com o inquilino que vai deixar de pagar e ao mesmo tempo você tem que honrar um compromisso ainda, porque o ativo não está 100% pago, e o ativo que você tinha vendido e estava contando em grande parte para fazer esse pagamento, acabou sendo rescindido, né? Então são esses momentos que acho que a gente tem que ter um pouco de sangue frio, né? E conseguir analisar a situação como ela é, né? Acho que a gente foi a primeira gestora
que possuía um fundo locado para Americanas a se posicionar publicamente, né? A gente fez uma live com o Baroni na época, com o professor Baroni, que bateu recorde de audiência. Eu, juntamente aqui com mais 2 sócios da gestora, o Diego e a Ana, que são da parte da engenharia e do jurídico. Então a gente fez questão de vir a público, ser transparente, e a nossa visão era assim, não era que a Americanas deixaria de honrar o compromisso, né? Porque a gente já havia tido uma experiência com RJ, então a gente já estava gato escaldado nesse sentido. Um outro inquilino do nosso portfólio, a Covolan, passou por uma situação parecida. É claro que são empresas totalmente diferentes, né? Tamanhos totalmente diferentes de RJ, né? RJ de Americanas é o tamanho das dívidas aí, enfim, algo que chama atenção, mas eram, do ponto de vista aí, jurídico, né, e de como a empresa tem que lidar com isso, parecidas, né? Então a nossa posição foi, não podemos falar que a empresa vai parar de pagar, porque uma vez que foi homologado o pedido de recuperação judicial, a empresa tem que voltar a pagar o aluguel sob risco, né, de você tanto despejar ela, até porque a Americanas não tinha só um único ativo, ela tinha vários ativos, né? Geralmente a questão de despejo ela é complicada quando é um único ativo da empresa que ela usa para sua atividade fim, né? E além disso, você tinha uma questão que a Americanas, se você tivesse uma dívida contra ela após a homologação, após o pedido em janeiro, né? Vira uma dívida essa concursal, quer dizer, você executa a empresa fora da RJ, né? Então a gente fez questão de colocar essa situação que, no nosso entendimento, fazia que o nosso contrato, que era um contrato atípico, estava bem defendido, né? Não significava uma garantia, mas era muito melhor do que outros contratos mais frágeis que a empresa tinha, né? Americanas, né? No caso, não a gente. Então o que ocorreu foi que a gente ficou só 15 dias sem receber aluguel, que foram os 15 dias de janeiro, entre a confusão lá da empresa e o pedido de RJ, né? Então, assim, a empresa pagou normalmente. Acho que durante o ano passado foi um ano aí desafiador, a empresa teve que se estruturar, teve que aprovar o plano de RJ, teve que fazer acordo com credores, os acionistas de referência fizeram um aporte, muita gente duvidava, né, que isso ia ocorrer, fizeram um aporte relevante na empresa, de alguns bilhões de reais, aí, como já foi noticiado. Então, acho que a situação hoje é muito melhor do que um ano atrás, né? Estou falando do ponto de vista do inquilino. Do ponto de vista do imóvel, a gente sempre fez questão de falar, a beleza do fundo imobiliário é que isso aqui não é uma dívida, né? Não é uma dívida, não é uma debênture contra uma empresa que passou por uma situação financeira complicada que pode virar 10% do valor. No caso, você tem um risco aí de uma vacância durante um período, né? Então, o que o fundo tem que fazer? O fundo tem que ter reservas para, eventualmente, continuar pagando rendimentos durante uma eventual vacância, reposicionar um ativo, que no caso desse ativo é um ativo que a gente entende que é super estratégico, um CD logístico AAA, assim, não diria facilidade, porque é um ativo grande, mas que a gente até tem um plano de eventualmente modular ele para fazer contratos aí menores, né, de áreas menores, para que você consiga reposicionar até um valor maior. E o outro ponto, né, que a gente também acabou fazendo limão à limonada, né, por isso que às vezes alguns problemas que alguns enxergam como um problema, você tem que enxergar às vezes como oportunidade. Então, o caso da companhia Hering, que aconteceu de lá para cá, né? Hering está dentro de um complexo, né? A gente chama de complexo de Anápolis, até falando de mais um ativo nosso. Esse complexo, ele tem Hering e vizinho de Hering, a empresa Santa Cruz. Santa Cruz hoje é a maior distribuidora de medicamentos do Brasil e a companhia Hering, todo mundo conhece aí no setor de vestuário, também hoje parte do maior grupo de varejo do Brasil, né? Então, assim, são grandes empresas e é um galpão ao lado do outro, isso que a gente chama de complexo Anápolis. Só que o ativo de Santa Cruz era relativamente pequeno para a operação da empresa na região, quer dizer, ficou pequeno, né? Tem aproximadamente 10 mil metros hoje de galpão e a empresa precisava expandir. Com a situação de Hering, que voltou para a gente, o que a gente fez no planejamento aqui? Já que Santa Cruz tinha uma necessidade de expansão, e ela vinha fazendo uma concorrência no mercado, né, com outros fundos, outros players, falando, em 2025 vence o meu contrato com o GGR. Eu vou me mudar daqui se eu não expandir. Eu vou procurar um outro galpão, né? Então a gente fez um planejamento aqui de fazer com que o complexo de Anápolis se tornasse
super relevante aqui para o fundo e que a gente buscasse a expansão dele. Então a gente conseguiu, no ano passado, né, fazer a aquisição de uma área vizinha. Então, a gente fez uma aquisição de 60 mil metros de terreno a um preço oportunístico, né? Foi, pela avaliação de mercado, foi metade do que hoje estão negociando terrenos ali na região. A gente pagou R$100 o metro, pelo menos hoje é negociado a 200. Então a gente adquiriu 60 mil metros, conseguiu ganhar a concorrência de Santa Cruz. Então a empresa vai mais que quadruplicar o CD dela. A gente vai ter um CD entre fase 1, que a gente entrega esse ano, e fase 2, no primeiro semestre do ano que vem. Nós vamos ter um CD de 40 mil metros quadrados e a gente fez a renovação antecipada. O contrato agora tem mais 12 anos de prazo. Então, assim, de fato, a gente fez com que esse ativo, né, esse complexo de Anápolis, onde tinha um eventual problema, já que a gente teve essa rescisão do contrato, ele virasse hoje um ativo relevante para o fundo. E a gente conseguiu, estou falando ainda do ano passado, do início do ano, né, reverter a situação vendendo um outro ativo do fundo, que era um ativo industrial. Então, era um ativo que, aos nossos olhos, não seria tão importante quanto esse de Hering e Anápolis, né, Complexo Anápolis. Acabamos vendendo o ativo, pagando a tranche de Americanas, renegociando, inclusive, essa tranche. A gente dividiu ela em duas, resolvemos o problema do balanço do fundo, fizemos emissão, enfim, acho que o ano passado foi um ano importante para o fundo. A gente gosta de falar que, assim, foi uma virada de página, né? Então, 2023, a gente virou o capítulo de, temos uma estrutura em termos de balanço aqui a ser resolvida do ponto de vista de obrigações, de ativos. Conseguimos equalizar a situação do fundo, o fundo voltou a ter um período aí tranquilo para só resolver problemas aí cotidianos, mas aí, né, junto com a melhora do mercado e com essa captação que a gente fez no segundo semestre do ano passado, a gente virou a chave para crescimento que a gente chama. Então, a nossa chave estava em resolução de problemas, né? E acho que segundo semestre do ano que vem a gente virou ela para apontar para o crescimento, e é isso que a gente vem buscando aqui agora: crescimento do fundo, reciclagem do portfólio, melhoria no portfólio, né? Renovações de contrato, como a gente fez com o Santa Cruz, e são esses aí os desafios correntes hoje. Perfeito. E agora trazendo aqui, Pedro, um outro assunto que todo mundo vem comentando, né, principalmente do último mês para cá, que é o desdobramento de cotas do GGR, que foi aprovado ali no mês passado. Agora temos um fundo com base 10, com cotas negociadas em torno ali dos R$11. E eu queria entender qual que foi a estratégia por trás dessa movimentação e também se vocês já notaram mudanças para o fundo depois desse desdobramento. Legal, Giovana. Acho que a base 10, né, ela veio para ficar. Antes, os fundos imobiliários eram base 1.000, depois vieram para base 100, e é natural que com o crescimento, né, do mercado de fundos imobiliários, a gente está hoje, ultrapassou a marca de 2,5 milhões de investidores, pessoas físicas, e acho que esse número só tende a crescer. A gente é muito otimista nesse sentido. A gente acha que o mercado de fundos imobiliários está só no começo, tem muito ainda para acontecer, tanto do ponto de vista de número de investidores, de relevância no portfólio, aí, não só dos investidores pessoas físicas, como institucionais também, né? E vem ganhando relevância nesse sentido. Os fundos, apesar do grande número de fundos imobiliários hoje, estão no processo de consolidação, onde, na nossa visão também, somente os fundos maiores, com um grande número de investidores, com liquidez, que é importante, né? Até por isso que a gente já vai falar do desdobramento em relação a isso, e com um portfólio diversificado, vão acabar sobrevivendo. Então, a questão da liquidez, a gente enxerga que o GGR tem um grande potencial ainda de crescimento de liquidez pelo tamanho atual. Claro que a liquidez com o crescimento do fundo é natural que melhore, né? Você acaba trazendo novos investidores, mas a gente via que pelo tamanho de hoje, o GGR já podia ter uma liquidez muito melhor e a base de cotistas já poderia ser maior, né? Então a gente mediu o desdobramento em alguns fundos, né? O antes e o depois, né? O que ocorreu com esses fundos depois do desdobramento. E além dessa conclusão de que é uma tendência que deve ocorrer no mercado como um todo nos próximos anos, a gente se antecipou um pouco. Ainda não tem muitos fundos, principalmente de tijolo base 10. Eu acho que no segmento logístico e industrial tem mais um, se não me engano, um ou dois. Então, assim, a gente se antecipou, quis oferecer para o investidor essa cota aí
vamos dizer assim, mais fácil, né, dele conseguir entrar. Então, é uma democratização para o investidor poder acessar o investimento a R$ 11, algo assim. E a gente tem certeza que isso só vai melhorar tanto o número de cotistas quanto a liquidez. Mas ainda é cedo para medir, Giovana. Começou agora, 6 de março, então a gente tem poucos dias, mas a gente já está vendo com bons olhos, está acompanhando o book do fundo. No dia a dia, a gente já está vendo que o número de negócios, a liquidez, já está no movimento crescente. É claro que a gente precisa de um período um pouco mais longo aí para medir isso, mas a gente está bastante otimista, tá, com o desdobramento. Maravilha. E agora falando um pouquinho sobre dividendos, né, o pagamento de proventos, é uma coisa que a gente sempre traz aqui nas lives, que o pessoal sempre quer saber, sempre pede muito. E no último relatório, vocês divulgaram que os próximos dividendos do fundo devem ficar ali na casa dos 9 centavos, considerando agora a cota com base 10. E eu queria te perguntar um pouquinho sobre a projeção para os próximos meses, né? Agora no relatório vocês citaram também o recebimento de aluguéis reajustados, aluguéis atrasados. Olhando para esse cenário inteiro, essa projeção pode mudar ali ao longo dos próximos meses, dos próximos semestres? Como que vocês estão enxergando essa projeção para os dividendos? Primeiro, assim, quando a gente colocou esse guidance de 90 centavos, né, que agora é 9, no começo do ano, a gente quis passar um pouco de previsibilidade para o investidor, porque o ano passado, muito em função de receitas não recorrentes, como a gente teve venda de ativo e alguma recuperação também de crédito em função da Covolan, que era essa empresa que eu citei, que teve problema também, que ela voltou a pagar e teve alguns valores mais altos também de seguro, etc. e tal, a gente teve receitas não recorrentes relevantes, né? Isso fez com que os dividendos, os rendimentos do fundo ficassem, né, oscilando. Começaram mais baixos, subiram, depois caíram. Você percebe que muitos investidores acabam não acompanhando o histórico todo do fundo e ficam simplesmente olhando como é que está o rendimento. E no final do ano, quando a gente veio diminuindo, né, simplesmente porque o não recorrente estava acabando, a gente sentiu aquela questão do cotista ficar um pouco preocupado. Não, mas está caindo o rendimento, o que aconteceu? Então a gente quis passar uma previsibilidade esse ano. Né? É claro que quando você faz uma projeção, então a gente fez uma projeção anual do fundo, pensando aí em olhar o portfólio, o fluxo de caixa no ano, né? A gente acabou, claro, você usa premissas, você não pode dar um guidance com premissas muito agressivas, porque você corre o risco de ter que mudar para baixo, né? Que isso é horroroso. Então a gente quis dar um guidance com premissas mais conservadoras, tá? E o que acaba prejudicando um pouco o nosso rendimento nesse ano. A gente está justamente nessa obra de expansão de Santa Cruz, que a gente fez vamos falar assim, um desenvolvimento puro ali, Giovana. Quando você faz um desenvolvimento puro, você tem, claro, um nível de cap do ativo muito interessante. A gente deve entregar esse ativo aí próximo de 11 de cap. Tá? Para essa qualidade de inquilino, tamanho de ativo, você não consegue isso no mercado hoje. Eu diria que se fosse comprar no mercado hoje, seria pagar um cap de 8, 8,5 no ativo desse. Tá? Se a gente fosse vender também, seria algo nesse sentido. Então, você tem um cap de desenvolvimento, só que o pênalti para isso é você ter um desembolso de caixa durante o período de obra e não ser remunerado por isso. Então, você vem diminuindo o seu caixa, você não tem receita financeira, você perde receita financeira, né? Porque quando o caixa está aplicado, você ainda tem uma receita financeira para recompor o aluguel. Só que quando o ativo é entregue, né, aí ele te recupera. Porque, de fato, você vai ter um nível de receita maior, um cap interessante sobre o investimento que você fez, e você recompõe, né, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, expansão de Santa Cruz, a fase 1, ela está prevista para agosto. Quando a gente faz uma projeção de fluxo de caixa, a gente coloca uma gordura ali, né? Vai que atrasa 1 mês, 2 meses, então você acaba sempre colocando uma previsão que pode mudar, né, dentro de uma realidade aí de obra, só que a gente está trabalhando e hoje o nosso cronograma está dentro do esperado. Né? É isso que eu posso dizer. É claro que durante uma obra você pode ter intempéries aí, mas por enquanto a gente vem seguindo à risca o cronograma, inclusive um pouquinho acima, tá, do planejado. Então essa ideia é entregar na data, e a fase 2 de Santa Cruz é para o primeiro semestre do ano que vem. A gente também vem trabalhando para iniciar ela, se tudo der certo, abril e maio agora desse ano, mas também é um período que você acaba consumindo caixa até entregar a obra.
Mas, Giovanni, eu diria que, assim, mesmo com tudo isso, a gente está entregando um nível de rendimento do GGR acima dos comparáveis que a gente chama, né? A gente continua tendo um nível de rendimento bom e a gente tem receitas não recorrentes. E a gente passou no último relatório, qual que é o nosso planejamento? A gente mantém um nível base, né? Se tiver sobra de caixa, nós não vamos deixar de aumentar o rendimento. Até porque a gente é obrigado, né? 95% do lucro caixa no semestre, você tem que distribuir. Você pode reter 5%, né? Mas se a gente tiver um recebimento, por exemplo, tivemos um acordo recentemente com a ETRA, que é um inquilino nosso, que pagou a correção de alguns aluguéis que foram suspensos na época da pandemia ainda. Pagou, acho que 2 centavos por cota, que representa agora, quer dizer, na base 100, né? Agora coloca um zero a mais. Mas, enfim, você tem receitas não recorrentes. A gente tem uma receita importante em relação ao Covolan, que são também os aluguéis atrasados, que ficaram também da época da pandemia pré-RJ. É da ordem aí de 11 milhões de reais, tá? E a gente vem tentando levantar, que já foi aprovado isso no plano de RJ dela. É claro que depois da aprovação do plano tem uma série de burocracias processuais, mas a gente tem um valor que é o sinal de 3 milhões de reais que a gente planeja levantar ainda durante o primeiro semestre desse ano. Então, se isso entra, você é obrigado a distribuir, no mínimo 95%. Então, assim, devem ter eventos ao longo do ano que a gente pode ter boas novidades. Aí também eficiência operacional, né? Você faz um planejamento de despesas do fundo, tem mês que você economiza um pouco, então você acaba tendo alguma sobra de caixa. Perfeito. E Pedro, você já falou um pouquinho agora, né? Já caminhando um pouco para o final do nosso papo também, você já trouxe um pouco sobre os planos, né? Sobre as coisas que estão acontecendo ao longo desse ano, as coisas que vão acontecer para a gestora. E trazendo um pouco para o cenário macro, a gente sabe que os fundos imobiliários em geral estão numa situação melhor agora em 2024, com redução de juros, queda da inflação também. E eu queria te perguntar qual que é a expectativa da gestora para o mercado nesse ano e também quais são os planos de vocês daqui para frente ao longo dos próximos meses. Legal, Giovana. Claro que, assim, quando você tem um ano com tendência de queda na taxa de juros, é sempre importante porque é o principal balizador aí do mercado imobiliário, né, do ponto de vista de atividade, de negociações, cuja oportunidade assim, o nosso pai aqui, né, ele que guia as negociações, guia as avaliações dos imóveis, enfim, o custo de capital, as captações. Então, assim, é super importante esse ano com tendência de queda, já está caindo os juros, né, mas a tendência continua de queda. Acho que vai ser um ano positivo para o mercado imobiliário, mas eu acho que também, ao mesmo tempo, não tem que ter aquela euforia toda, né? Acho que a gente veio de um período difícil, né? Quando você vem de um período difícil, os últimos 2 anos foram anos difíceis para o mercado imobiliário e para o mercado de fundos em geral, né? Quando você entra numa melhora, né? Acho que não tem que ter euforia, mas tem que continuar o trabalho sério de, vamos buscar sempre longo prazo, né? Claro que momentos bons, você pode eventualmente surfar esse momento, tanto vendendo ativos a preços bons, quanto comprando ativos que podem se valorizar, né? Às vezes você pega bem ali o turning point que a gente chama, né? Você acaba comprando um ativo ainda num preço do passado, mas você vai surfar essa onda agora de melhora de preço de ativos. Então, você tem que levar em conta tudo isso, né? Poder surfar o período com valorização do teu portfólio, né? Que você pode usar tanto para ganho aí para os cotistas do ponto de vista do patrimônio, quanto para uma reciclagem, né? A gente vem estudando aí eventuais reciclagens, a gente pode fazer movimentos de venda de ativos para ter um ganho relevante para o cotista. É claro que a gente está tomando bastante cuidado com isso, para que o fundo não perca bons ativos se não tiver outros para repor. Então a gente vem trabalhando muito nessa ponta de temos que ter reposição, né? Não adianta eu vender um bom ativo num preço interessante, mas não conseguir repor pela mesma qualidade. Falando assim do nosso plano de crescimento, acho que é legal pontuar, Giovana, o que aconteceu? O ano passado a gente fez uma captação que, inclusive, se fosse no período de hoje, acho que seria melhor, tá falando de melhora de mercado. A gente fez uma captação no segundo semestre em que a gente visava 250 milhões com lote adicional, sendo que a gente tinha um pipeline muito agressivo de aproximadamente 500 milhões, né? Então, a gente sempre gosta de trabalhar com o dobro de pipeline do que você tem para investir. Porque pipeline você tem negociações, uma cai, durante o contrato pode ocorrer problemas, o negócio pode
não acontecer. Então a gente trabalha sempre buscando o dobro de negócios, né, em relação ao capital que você tem. O que ocorreu, né? A gente teve um momento no segundo semestre um pouco turbulento, principalmente no mês de agosto, setembro, que as condições se deterioraram um pouco. A gente não conseguiu captar os 250 milhões, captamos 100 milhões, né, que é um valor perto do pipeline que a gente tinha, pequeno, né, e a gente teve que fazer mágica, Giovana. Aí o que você faz quando você tem um valor muito menor do que você tem de negócio para serem feitos, né? Então o que a gente buscou? A gente buscou ser criativo, né? Então se você olhar hoje o que a gente fez de negócio de lá para cá, acho que talvez tenha sido a gestora que fez mais negócios em relação proporcional ao capital que levantou. Porque quando você levanta 300, 400, 500 milhões, 1 bilhão, como alguns fundos estão levantando, muitos deles estão tendo problema de alocação, né? Levantou muito dinheiro e não tinham negócios para alocarem. Nosso problema foi o contrário. A gente levantou pouco dinheiro e tinha muito negócio para fazer, né? Então dá aquela dor no coração de abrir mão de bons negócios. Mas a gente foi criativo, então a gente tem hoje expansão de Santa Cruz, que é um negócio que consome capital ao longo do tempo, né? A gente tem uma curva de desembolso até o ano que vem. A gente adquiriu um imóvel pronto, final do ano passado também, Rizobacter, em Londrina, que é um imóvel novo, com 20 anos de contrato, empresa multinacional, listada na Nasdaq hoje, enfim, um negócio bacana. Absorvemos um CRI do desenvolvedor, né? Absorvemos um CRI porque, do ponto de vista do nosso caixa, era interessante salvar a caixa. Fizemos agora uma carta de intenções, que a gente anunciou recentemente, mês passado, de aquisição de um novo ativo, mas que também é um desenvolvimento. Então você vai ter um prazo para desembolso, né? Também no último relatório a gente anunciou compra de cotas de alguns fundos imobiliários, dentre eles o ZAV11 e o SNLG11. E a gente viu que até alguns comentários dos cotistas não entenderam muito bem essa estratégia, né? Por que comprar cota de outros fundos, né? Primeiro assim, que são fundos que a gente chama de primos do GGR, então eles têm características do portfólio parecidas com o nosso, né? E quando você tem uma restrição de caixa, tem que ser criativo, a gente olhou lá, ativos do fundo, quanto eles valem, né, do ponto de vista de reposição, de patrimônio, e quanto que você consegue comprar a cota dele, né? Na nossa visão, se você consegue fazer uma alocação menor, pagando um preço mais atraente e podendo aumentar a tua posição, quer dizer, você pode vender um ativo amanhã ou fazer uma captação de recursos, você pode aumentar essa posição aqui sem precisar, né, de um contrato, de uma nova aquisição. Você já tem essa opção aqui nos fundos. Então a gente viu uma oportunidade de ter uma arbitragem entre preço de cota e preço dos ativos e poder ter a opção de aumentar a posição nesses fundos, tanto via mercado secundário quanto mercado primário, né? Isso nos levou a uma decisão de, se a gente conseguir ser ativista nos fundos, usar o nosso expertise para ajudar os fundos a melhorarem, até o SNLG, no caso, que é a nossa posição maior, ele tem uma questão de balanço a ser resolvida, mas a gente entende que pode agregar e, uma vez resolvido isso, nós vamos ter um ganho relevante com o fundo. A gente entende que são movimentos estratégicos aí do fundo, de poder fazer alocações menores, que você pode aumentar ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, você vai ter vamos falar assim, um retorno sobre o teu investimento maior hoje do que você teria se comprar seu ativo direto. Então, são esses tipos de negócio que a gente buscou fazer para, com pouco recurso em caixa, conseguir crescer, né? Porque no final, às vezes você é questionado, mas por que você não amortizou o CRI que você carrega? Você olha, né, a tua situação hoje de balanço. GGR é um fundo pouco alavancado, com os CRIs bem equalizados. Você enxerga um potencial negócio com um retorno maior do que o custo da tua dívida, é aquela conta básica que você faz financeira. Se você tem um negócio que vai te gerar um retorno maior do que o custo da dívida, você carrega a dívida por mais um período, mas também é uma coisa que a gente tem motivações aqui para no futuro amortizar o que está esses CRIs. Mas é claro que você tem que equilibrar tudo isso, Giovana. Às vezes os investidores não entendem muito a cabeça da gestão, mas você tem que pensar que assim, não são só questões de curto prazo, de pagar um pouco a dívida, são questões de longo prazo, de crescimento, de buscar negócios aí que vão ser importantes para gerar retorno para o fundo, e com certeza
ao longo do tempo, vão dar bons frutos aí. Perfeito. Pedro, infelizmente o nosso papo está chegando no fim. Eu sei que tem muita coisa ainda que a gente poderia falar, mas já quero deixar o convite para uma próxima participação de vocês aqui com a gente, aqui no Funds. E quero te agradecer pela participação, deixar um espacinho aqui agora para você mandar um recado para o nosso público e também para dizer para a nossa audiência como eles podem fazer para saber mais sobre o GGR, para saber mais sobre as agros também. Legal, Giovana. Bom, primeiro, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui, sempre um prazer. Sobre a nossa informação, né, como a gente está hoje se relacionando, a gente tem sido muito ativo em redes sociais, principalmente o nosso canal do YouTube. Quem ainda não teve a oportunidade, Zagros Capital, é só colocar lá, seguir a gente no canal do YouTube, se inscrever na nossa newsletter. Então a gente tem o site das Zagros e temos o site exclusivo do GGRC11. Né? Você consegue se inscrever, a gente tem vários canais. No site você pode falar com o nosso RI via chat, pelo Instagram, pelo canal do YouTube, a gente também responde a perguntas. E a gente inovou, fazendo todo mês um relatório de gestão comentado. Né? A gente grava um episódio comentando, passando a nossa visão, até para tirar aquela questão de muitas vezes você vê influenciadores comentando o teu relatório sem entender exatamente o que estava ocorrendo. A gente falou, vamos ser mais objetivo, passar essa transparência para o investidor e poder ter esse papo aqui mais cara a cara. Né? Maravilha, inclusive recomendo para todo mundo aqui que acompanha essa live, que chegou até o final dessa live com a gente, que confiram os conteúdos das Agros, né, que também já assisti as lives antes da entrevista, inclusive eu estava até brincando com o Pedro, que boa parte das coisas que a gente ia falar eles já tinham explorado lá na live. Então, recomendo que vocês assistam também para saber mais sobre as Agros em geral, sobre o GGR, sobre tudo ali o trabalho, para vocês consigam acompanhar também melhor o trabalho ali da gestora. E agora, também, novamente, né, Pedro, quero te agradecer e quero agradecer a todos vocês que chegaram aqui até o final dessa live com a gente, que mais uma vez fizeram companhia aqui para nós aqui do Funds Explorer. E quero pedir que vocês comentem aqui embaixo quais são os próximos conteúdos que vocês querem assistir aqui no canal e também que se inscrevam, caso ainda não sejam inscritos. Vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau! Obrigado.